Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Direito Constitucional 1, aqui no nosso curso de Direito. Hoje vamos começar então a falar desta cadeira super interessante que começa por nos abordar a questão da nossa pessoa humana no direito constitucional, que é o centro de toda a parte constitucional, do fenómeno do constitucionalismo, e portanto vamos começar por abordar a evolução filosófica e constitucional da tutela da pessoa humana. Vamos começar a nossa cadeira de Direito Constitucional com um enigma que efetivamente fica no ar quando começamos a estudar esta cadeira, que é como é que o direito constitucional, que hoje celebramos como sendo o garante máximo dos direitos individuais, evoluiu a partir de um mundo que durante milénios nem sequer concebia o indivíduo da forma como nós o conhecemos. E é exatamente a partir daqui que vamos começar, focando-nos no pensamento pré-liberal. Portanto, o nosso objetivo é, antes de mais, compreender que antes das grandes revoluções do século XVIII, o default setting da humanidade era o todo, a comunidade, o Deus soberano, que está acima da parte, que era o indivíduo. Portanto, isto não é apenas história, é fundação para nós conseguirmos entender por que razão o liberalismo foi uma revolução jurídica tão violenta. E para isso o que é que nós vamos fazer? Vamos recuar no tempo e ver como é que o ser humano era tutelado, se é que era tutelado, em três grandes fases: na Antiguidade Clássica, na Idade Média e no Absolutismo. Estão então preparados para esta viagem no tempo? Vamos então começar a nossa análise na polis grega. Aristóteles deixou-nos o conceito de que o homem é um zoon politikon, um animal político. Não significa que gostasse de debates acalorados ou de votar. Significa, sim, que a sua natureza só se realiza plenamente na vida da comunidade, da cidade-estado. E aqui está a chave. A polis não era apenas um local, era a forma de vida máxima. Por isso, se um indivíduo fosse excluído da polis, ele era, nas palavras de Aristóteles, inferior ou superior ao homem, ou uma besta ou um deus. Em suma, para Aristóteles ele não era um homem completo, porque a nossa identidade, se não vivêssemos na polis, e o nosso valor eram sempre inseparáveis do nosso estatuto como indivíduos. Portanto, se nós não vivêssemos na polis, não conseguíamos ser um indivíduo. Portanto, a nossa liberdade não era a liberdade de irmos para casa ver Netflix sem o Estado nos incomodarmos. Isto é um conceito muito moderno. A nossa liberdade era a liberdade de participação cívica, ou seja, a capacidade de falar na Assembleia, de influenciar o governo, e a tutela da pessoa passava aqui pela tutela do bom funcionamento da cidade. Portanto, se a polis estivesse bem, tu, como parte dela, também estarias bem. E o nosso direito constitucional era o direito da cidade e não o direito do indivíduo contra a cidade. Saltamos então 1000 anos e a filosofia agora é dominada pelo pensamento cristão aqui na época medieval. Estamos no teocentrismo. E aqui temos um avanço fundamental que nós não podemos ignorar. A pessoa humana tem uma dignidade intrínseca. Mas porquê? Porque foi feita à imagem e semelhança de Deus. Top! Pensamento totalmente diferente. No entanto, essa dignidade não se traduzia em direitos individuais, como os entendemos hoje, pelo menos. A sociedade era vista como uma ordem hierárquica, o chamado organicismo, que era divinamente estabelecido. Portanto, o rei, o nobre, o camponês, cada um tinha o seu lugar e a sua função como órgãos de um corpo. E a lei humana estava subordinada à lei natural. Em última instância, estava subordinada à lei eterna de Deus. E isto gerava direitos? Sim, mas eram mais privilégios, foros e costumes adquiridos que protegiam grupos, a nobreza, as corporações, a igreja, e não propriamente o indivíduo isolado. Porque se o rei quisesse subir os impostos ou confiscar-te, basicamente tu, como indivíduo, não tinhas um direito fundamental a invocar. Terias, no máximo, um privilégio de grupo ou então um costume imemorial que ele estaria a violar. Por isso, a tua vida terrena era uma preparação e a lei era um reflexo da ordem de Deus, não propriamente um instrumento para garantir a tua autonomia. E chegamos àquele que é o cúmulo da subordinação, portanto, o absolutismo. Estamos na época do Estado absoluto, que ocorreu entre os séculos XVI e XVII.
a polis foi aqui substituída pelo Estado e Deus foi deslocado para legitimar um único homem, o rei soberano. Lembram-se de Luís XIV e da famosa frase L'État c'est moi? O soberano está acima da lei. Ele é a fonte da lei. E nós? Nós somos súbditos, não cidadãos. Portanto, o teu valor como pessoa existe, mas os teus direitos são na realidade concessões, presentes, benesses, que o rei te dá e que ele de forma absoluta pode retirar a qualquer momento. Portanto, o grande teórico desta altura, Thomas Hobbes, que veremos um bocadinho mais à frente, dizia que o indivíduo abre mão de todos os seus direitos naturais ao Estado para garantir a sua segurança e evitar o estado de guerra constante. Ou seja, em conclusão, aqui temos a grande troca. Tu dás-me a tua liberdade plena, dás-me a tua submissão e eu, o soberano, dou-te ordem e proteção, dou-te a segurança. O indivíduo está aqui totalmente submetido ao poder para que o poder possa funcionar de forma eficaz. O constitucionalismo, entendido como limite ao poder, é totalmente aniquilado nesta fase e a pessoa é um mero instrumento na mão do Leviatã. Ou seja, nós conseguimos concluir basicamente que nestes 3 grandes períodos a tutela da pessoa humana nunca chegou a ser um fim em si mesma, porque na Grécia era tutelada enquanto membro da cidade, na Idade Média enquanto criatura de Deus e parte da ordem social, e depois no absolutismo enquanto súbdito do soberano que garantia a ordem. E por isso o indivíduo era sempre como uma peça de xadrez que só tinha valor se estivesse no tabuleiro no seu devido lugar. E não havia aquela ideia de um valor intrínseco, inalienável, que o Estado não pudesse tocar. Por isso, aquilo que nós vamos a seguir fazer é testemunhar a quebra deste paradigma, entrar em cena com o justnaturalismo e o contratualismo, de Locke e de Rousseau e outros, para ver como é que a filosofia resgatou o indivíduo desta subordinação e o conseguiu colocar no centro do universo jurídico com os seus direitos inerentes. Se até agora a nossa máxima era o todo acima da parte, agora entramos na era que inverte este princípio e, portanto, a parte, o indivíduo, passa a estar acima do todo, que é o Estado. E isto é o grande contributo liberal. A grande arma filosófica desta revolução é o justnaturalismo racionalista. Lembrem-se que na Idade Média o justnaturalismo era teocêntrico, portanto, os direitos vinham de Deus. Agora ele é racionalista e por isso os direitos vêm da razão humana, da natureza do próprio homem. A lógica é simples e potente. O ser humano, só por existir, já é dotado de direitos inerentes ou naturais. E estes direitos são, em primeiro lugar, universais, pertencem a todos os homens e em todo lado. Em segundo lugar, são inalienáveis, portanto não se podem transferir nem renunciar. E em terceiro lugar, são anteriores e superiores ao Estado e à lei positiva. Portanto, é aqui que surge o conceito que é o cerne do direito constitucional, a dignidade da pessoa humana como valor supremo, justificada pela sua racionalidade e autonomia. O Estado deixa aqui de ser a fonte dos direitos e passa a ser o garante desses direitos. A pessoa humana, pela primeira vez, tem então uma posição jurídica autónoma perante o poder. Mas então, se temos direitos naturais, como é que o Estado se legitima? E aqui entra em cena o contratualismo de Locke e Rousseau. Porque o Estado não surge por vontade divina ou pela força, mas sim através de um contrato social. E este contrato não é um papel assinado, basicamente é uma metáfora para a base de legitimidade do poder. E então temos o estado de natureza, em que primeiro o homem vive num estado pré-social, para Locke já gozando de liberdade e de propriedade. Depois teríamos o contrato, em que os indivíduos decidem livre e racionalmente formar uma sociedade e criar o Estado. E depois teríamos o propósito, em que o único e exclusivo objetivo do Estado é preservar e proteger os direitos naturais que os indivíduos já tinham. Portanto, o Estado, na visão liberal, é o nosso segurança privado de luxo. Ele só existe porque nós, indivíduos, lhes demos autorização por contrato para melhor defender os nossos bens mais preciosos, a vida, a liberdade e a propriedade, segundo John Locke. Se o segurança, o Estado, começa a roubar-nos ou a agredir-nos, perde a sua legitimidade.
Portanto, o poder, pela primeira vez na história, é condicional e limitado pelo próprio indivíduo. Esta ideia filosófica leva-nos diretamente ao constitucionalismo clássico, que é o das revoluções americana e francesa nos finais do século XVIII. A Constituição é o instrumento que vai materializar o contrato social e limitar o próprio poder. Qual é que é a grande prioridade? A liberdade individual em sentido negativo. Negativo porque o Estado não deve intervir. Do género, não me incomodes. O indivíduo deve ter a máxima autonomia na esfera privada, económica e religiosa. O Estado que daqui emerge é o Estado liberal ou Estado de direito clássico, muitas vezes ironicamente chamado de Estado de guarda noturno. E qual é a sua função? Por um lado, manter a ordem, polícia, justiça e exército, e por outro, não interferir nas relações económicas e sociais. Portanto, a tutela da pessoa humana faz-se através dos direitos de liberdade e garantia, que são os direitos de primeira geração. O professor Jorge Miranda diria que este Estado é o que nos protege de terceiros, mas também e sobretudo protege-nos de si próprio. A liberdade aqui é vista como a ausência de coação estatal. E onde é que esta teoria fantástica se tornou realidade? Em documentos fundadores que continuam a ser o nosso ADN constitucional. Portanto, na Declaração de Direitos da Virgínia, em 1776, que afirma que todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes e têm certos direitos inerentes, a vida, a liberdade, a propriedade e a busca da felicidade, e esta é a primeira vez que estes direitos são formalmente declarados, e também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é feita em França em 1789, que no artigo 2º diz que o fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem, a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. E basicamente é o resumo perfeito da teoria contratualista liberal. Ou seja, para concluirmos, o contributo liberal para a pessoa humana foi basicamente o de transformá-la de súbdito submisso em cidadão titular de direitos, armando-a com a Constituição para se defender do poder. E o indivíduo deixa de ser um meio para o rei ou para a cidade e passa a ser o fim de toda a organização política. E esta, meus caros, é a base para entendermos o nosso direito constitucional atual. Vimos então que o liberalismo colocou no centro um indivíduo que é abstrato, que é dotado de direitos naturais e inalienáveis, como se todos partíssemos da mesma linha de partida. No entanto, esta visão é criticada porque ignora a realidade concreta do ser humano. E a principal crítica é que a pessoa humana não é apenas um átomo isolado da racionalidade, o famoso homo economicus. Ela é fundamentalmente um ser que é social, que é contextual e que é relacional. E, portanto, o liberalismo ignora o contexto social, porque o homem é produto da sua história, da sua cultura e, crucialmente, também da sua posição económica na sociedade. Não existe um homem, mas sim um homem de concretos, o operário, o empresário, o camponês. Também porque se abstrai da desigualdade, porque ao declarar todos os homens como livres e iguais formalmente perante a lei, o liberalismo veio mascarar a gigantesca desigualdade material, ou seja, a desigualdade económica e social, que ainda por cima se veio a agravar com a Revolução Industrial. E, portanto, de que é que adianta ter o direito à propriedade se não tens nada para ser teu? E, em terceiro lugar, ainda traz uma falsa liberdade, porque, para os críticos, a liberdade liberal, ou seja, esta liberdade de não intervenção, é uma liberdade vazia para os mais pobres. Como disse um famoso crítico, o direito de todos dormirem debaixo das pontes é inútil para quem pode pagar um hotel e é cruel para quem não pode. O liberalismo elevou a propriedade privada a um direito natural, sagrado e inviolável e defendeu então a mínima intervenção do Estado na economia, o laissez-faire. A crítica social e socialista ataca diretamente este ponto. A propriedade como fonte de opressão, portanto, para pensadores como Marx, a propriedade dos meios de produção é a raiz da exploração e da alienação. A pessoa humana, neste sistema, é reduzida à sua força de trabalho, à mão de obra, que é comprada e vendida. E, portanto, o valor da pessoa está subordinado ao valor de troca no mercado. Depois, o Estado está ao serviço da burguesia.
porque o Estado, como guarda noturno, não é neutro. É visto como um mero comitê de gestão dos negócios da burguesia, segundo a leitura também marxista, cuja função principal era garantir a ordem para proteger a propriedade e o capital, perpetuando a exploração das classes trabalhadoras. E havia ainda a perversão da autonomia, ou seja, o liberalismo prometeu a autonomia do indivíduo, mas na prática criou um sistema onde milhões de pessoas se tornaram dependentes economicamente, sem qualquer capacidade real de autodeterminação perante o poder do patrão ou do capital. E, portanto, a tutela da pessoa exige, primeiro, a superação da miséria. A resposta a esta crítica é a construção de uma visão alternativa da pessoa humana, que é a base, então, para o constitucionalismo do século XX e o chamado Estado Social de Direito, que vamos ver um bocadinho melhor para a frente. E, portanto, a pessoa, nesta nova perspectiva, é vista como um ser de cariz social e comunitário. Portanto, vemos que há necessidade de tutela positiva e, portanto, a liberdade não pode ser apenas negativa, não me batas, tem que ser também positiva, dá-me as condições para eu me realizar. A autonomia e a dignidade exigem um mínimo de condições materiais para serem exercidas, que serão a saúde, a educação e o trabalho digno. É necessário o princípio da solidariedade, portanto, a sociedade é um coletivo onde os indivíduos têm deveres de solidariedade para com os mais fracos e a pessoa só se realiza plenamente no bem-estar coletivo. E existe ainda a função social dos direitos, em que o próprio direito de propriedade é revisto. Portanto, ele não é mais um direito absoluto, passa a ter uma função social em que a propriedade deve servir a sociedade, não apenas o proprietário. E isto traduz-se juridicamente na exigência de intervenção ativa do nosso Estado. O Estado não pode ser um mero árbitro, deve ser um agente promotor desta justiça social. O resultado desta crítica ideológica é, então, o surgimento dos nossos direitos de segunda geração, que são os direitos económicos, sociais e culturais. Portanto, onde o liberalismo via a liberdade, que era de intervenção, o socialismo e a crítica viam a igualdade material, de oportunidades e de condições. Os direitos sociais exigem, então, prestações e ações por parte do Estado, por exemplo, o direito à saúde, o direito à segurança social, o direito ao trabalho, e estes direitos são a prova de que a nossa Constituição, e muitas Constituições modernas, integrou a crítica ao modelo liberal puro. Portanto, a síntese atual diz-nos que o constitucionalismo moderno, ou seja, o nosso direito constitucional, é na verdade uma síntese, embora tensa, entre a matriz liberal e a matriz social. Porque nós adotamos a proteção liberal da liberdade individual, os direitos da primeira geração, mas reconhecemos esta perspectiva social da pessoa humana, exigindo por isso que o Estado promova ativamente a igualdade material através dos direitos de segunda geração. Para concluirmos por hoje, a crítica ideológica ao liberalismo tirou a pessoa humana do pedestal abstrato e colocou-a no mundo real, com as suas carências, com as suas dependências e contextos, redefinindo então o papel do Estado. De guarda noturno, ele passa para Estado social e provedor. E chegamos assim ao final do nosso primeiro episódio de Direito Constitucional 1. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem sempre entrar em contacto comigo através das minhas redes sociais ou mesmo aqui, através dos comentários. Estejam à vontade. Estou aqui para ajudar-vos neste caminho, neste curso de Direito. No próximo episódio nós vamos encerrar esta temática da evolução filosófica e constitucional da tutela da pessoa humana. Por isso, se tiverem alguma questão ou se gostaram e gostavam que eu também aprofundasse um bocadinho mais esta parte da temática, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal e obrigada!